Mas aproveitando para avisar, né, quem estiver assistindo essa live gravada, que eu faço um programa todas as quartas-feiras agora, aulas gratuitas sobre investimentos. Quem quiser se inscrever, porque essas aulas são apenas pelo YouTube, não são pelo Instagram. Então, quem quiser se inscrever, dá um pulinho lá na bio, né? Entra lá no clica lá na bio, que tem um link para se inscrever nessas aulas que são gratuitas, mas como eu transmito só pelo Facebook, pelo YouTube, eu mando um e-mail, né, para as pessoas avisando e mandando o link para participar. Então, eu já vou para a quarta aula essa semana, né? Essa semana eu vou falar como aproveitar as oportunidades dos juros altos, né? Como é que a gente investe em tempos de juros altos. E na live de hoje aqui, dessa live de hoje, o que a gente vai falar é como a gente gera renda, como é que é possível gerar renda através dos investimentos. Isso é uma pergunta que poucas pessoas se fazem, porque quando a gente fala em investimentos, normalmente o que as pessoas falam? Elas falam, a rentabilidade do investimento X, a rentabilidade do investimento Y, porém, você pode, além de ter a rentabilidade, porque a rentabilidade é o quê? O quanto aquele seu dinheiro que você deixar lá investido, quanto é que ele vai render em determinado tempo. Então, vamos supor um CDB que paga 10% ao ano. O que ele significa? Que no final de um ano, você vai receber 10% a mais. Se você investiu 10 mil reais, você vai ter R$ 1.000 a mais, porque está pagando 10% ao ano. Isso é rentabilidade. Porém, renda é diferente. Você fazer renda com seus investimentos é bem diferente. É um outro conceito que poucas pessoas comentam, né? Mas como é que eu faço renda? E quando eu falo fazer renda, é você, por exemplo, pagar suas contas, né, da sua casa com os rendimentos dos seus investimentos. Mas como assim? É possível isso? Sim, é possível, é plausível. Vai ser do dia para a noite? Logicamente que não, né, gente? E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje nessa live, né? Falando aí, boa noite para quem está entrando agora. Que para quem não me conhece, eu sou a Priscila, né? Priscila Santos, eu tenho esse perfil no Instagram para falar de investimentos, para quem está começando a investir. Quem aqui está procurando informações super técnicas e detalhadas sobre investimentos, eu sinto muito, mas eu não vou fornecer essas informações, porque aqui é para quem está começando a investir, até para que vocês entendam. A minha missão é fazer com que mais pessoas despertem para os investimentos. No Brasil, estatisticamente, né, existe uma pesquisa foi feita recentemente, apenas 40% das pessoas investem. E ainda dessas 40% investem mal, investem na poupança. A grande maioria investe na poupança, que nem investimento é, né? Nem pode ser considerado investimento. E mais de 60% das pessoas no Brasil não sabem nem o que é investir. Que dirá como é que você gera renda a partir dos seus investimentos. Então, antes de começar, eu queria até contextualizar para vocês como é que eu cheguei, né, no tema dessa live. Foi justamente falando com muitas pessoas e percebendo que esse assunto está totalmente fora do radar, né? Como eu falei no começo, as pessoas estão acostumadas com os investimentos mais tradicionais, né? Então, é a poupança, é um CDB, é um fundo lá do banco que o bancão oferece para você, mas não está acostumada a dar um passo além. Então, o que eu quero chamar a atenção das pessoas, né, é que sim, é possível, de forma segura, de forma simples, você dar um passo adiante nos seus investimentos e buscar efetivamente uma renda adicional com os investimentos. Até para vocês entenderem, no contexto da educação financeira, o que é, todas as pessoas deveriam ter pelo menos 3 rendas. Ou seja, a primeira renda, que é a renda principal,
né? Ou seja, a renda que vem do seu trabalho, do que você faz todos os dias para viver. Então, essa seria a sua renda principal. Então, vamos supor que você seja uma personal trainer que dá aula todos os dias, e aí você recebe, logicamente, dos seus alunos. Isso daí é a sua renda principal. Qual que seria a segunda renda que é indicada que todas as pessoas tenham? Que é uma renda extra, ou seja, além do seu trabalho principal, você ter uma alternativa. Porque o seu trabalho principal, obviamente, vai ocupar a maior parte do seu tempo, mas eventualmente você tem uma habilidade, um conhecimento que você possa vender nas suas horas vagas, sem que, obviamente, isso consuma, né, a sua saúde, né, a sua saúde mental, mas vai que você gosta tanto de fazer um bolo, que você gosta tanto de dar aula de matemática, e você, de repente, vende esse seu conhecimento, vende essa sua habilidade para você fazer o quê? Uma renda extra. Então, essa seria a segunda renda. Qual que é a terceira renda que a gente fala muito em educação financeira? É a renda passiva. E é essa renda passiva que eu quero falar com vocês na live de hoje. Como é que você gera, desculpa, uma renda passiva através dos seus investimentos? Primeiro, começando a investir, né? Se você não investir, você não vai ter renda nenhuma renda passiva. Mas a renda passiva, através dos investimentos, ela é muito saudável, gente. Ela deveria ser, assim, ensinada na escola desde o do início, né? Desde os primeiros anos de escola, aprendeu lá... como é que é o negócio? Teorema de Pitágoras lá, e aprende junto como é que faz renda passiva, porque é uma coisa tão importante e muitas vezes ignorada. E é a mais fácil de você fazer, né? Se você tiver consistência e disciplina, é a renda mais fácil de se fazer. Eu até pergunto para vocês aí, quem aí algum dia pensou que poderia, por exemplo, pagar uma conta de luz com os seus rendimentos? Com o rendimento, com a renda passiva dos seus investimentos? Eu aposto que pouca gente, para não dizer quase ninguém, pensa nisso. E eu digo isso, gente, porque eu venho desse contexto, né? Até 8 anos atrás, que eu não investia nada, eu não sabia que existia essa possibilidade. Como é que eu faço o meu dinheiro render e eu consigo, começando a pagar uma conta de luz, daqui a pouco eu estou pagando condomínio, daqui a pouco eu estou recebendo salário mínimo, tudo isso através dos investimentos? Muita gente não sabe. Muita gente não tem a menor ideia de que isso é possível de acontecer e que, lógico, né, não é uma coisa do dia para a noite, requer um determinado esforço, mas não é nada de outro mundo. E por que isso, a partir de sei lá, 5 anos atrás, se tornou uma coisa mais fácil ainda? Por conta da tecnologia. Que hoje, se você tem um celular e você tem uma conexão com a internet, você consegue investir nesses investimentos que eu vou comentar aí durante a live. Então, fica comigo até o final dessa live, porque eu ainda vou falar quais são esses investimentos que você consegue aí gerar renda constante para pagar suas contas, hein? Na verdade, o que acontece? A maioria das pessoas não consegue nem sequer distinguir o que é um ativo e um passivo. Então, eu vou até contextualizar isso para que vocês saiam dessa live não só com... Não é uma live de dica, tá, gente? Quem quer dica, esquece, porque eu não vou ficar dando dica aqui, não. Eu vou dar caminho. Caminho é diferente de dica. Dica, você pega, você usa, às vezes dá certo, às vezes não dá. Caminho não, é aquilo que você se coloca para andar, para você seguir. Se você trilhar esse caminho, você consegue. Você vai conseguir fazer diferença na sua vida financeira. Então, voltando lá para a questão de ativo e passivo. A gente, na maioria das pessoas, se você olhar ao seu redor, a maioria das pessoas fazem uma baita confusão sobre o que é ativo e passivo, ou nem sequer passa na cabeça o que é. O que é ativo? De uma forma bem simples, é tudo aquilo que traz dinheiro para o seu bolso. Entrou dinheiro no bolso, é ativo. E tudo que é passivo, pelo contrário, é aquilo que sai dinheiro do seu bolso. Então, vamos dar um exemplo de um ativo. O que é um ativo? Os seus investimentos que estão rendendo mensalmente lá, que te geram uma renda passiva, esses seus investimentos, eles são
ativos. Então, por isso que a gente fala, os ativos da sua carteira de investimento. Quando a gente fala em ativos da sua carteira de investimento, são todos os investimentos que estão lá dentro dessa carteira virtual. E o que é passivo, por exemplo? Passivo é um apartamento que você tenha, que você mora nele, né? E ainda paga, por exemplo, o financiamento, né? Ou que você ainda paga um condomínio super alto. Por quê? Porque isso daí só está tirando dinheiro do seu bolso. Mesmo que o seu apartamento, a sua casa, seja quitada, mesmo que você tenha um terreno e que ele esteja quitado, mas não tem nada construindo e não está te gerando renda, isso é passivo. E qual que é a ideia, né, dentro da educação financeira? O que é que você tem que buscar? Ter cada vez mais ativos na sua carteira e cada vez menos passivos. Ou seja, fugir de todo e qualquer tipo de financiamento. A mesma coisa se aplica, por exemplo, para carro. Se você tem um carro e esse carro é financiado, você tem um passivo, porque ele só está tirando dinheiro do seu bolso. Além da boletão lá que você tem que pagar, você ainda tem que pagar IPVA, você tem que pagar manutenção, você tem que pagar gasolina. Agora, o mesmo carro, se você tivesse um carro e ele ainda tivesse financiado, mas você estivesse alugando esse carro para alguém fazer Uber com este carro e você conseguisse, você paga R$1.000 de parcela, mas você tem R$3.000 de retorno nesse Uber, ele já não é mais um passivo, ele é um ativo. Por quê? Porque ele está te trazendo dinheiro para o seu bolso. Você consegue pagar as manutenções, você consegue não ficar no 0 a 0, mas você consegue ter um retorno. Então, isso é um ativo. E por que a gente deve buscar ativos para dentro da nossa vida? Justamente porque eles geram renda. E não só os investimentos, né, gente, são ativos. Se você tem uma casa e você aluga essa casa é um ativo. Se você é um músico e você compõe músicas e você vende as suas músicas, toda vez que toca lá no Spotify você recebe um valor, a sua música é um ativo. Se você de novo, o exemplo do personal, você desenvolveu um método bacana de fazer com que a pessoa tenha resultados mais rápidos e você vende esse seu método na internet. Você não precisa fazer nenhum esforço para isso. Está vendendo lá num site qualquer, a pessoa só vai lá e compra e usa o seu método. Isso é um ativo. Por quê? Porque você não está tendo que dispor do seu tempo todos os dias para você fazer esse dinheiro render. Então, esse dinheiro não, esse seu conhecimento render. Então, essa é a lógica entre ativos e passivos. Mas se ninguém aqui conhece esse conceito, gente, não se desespera, porque vocês estão entre 90% da população. Assim como eu também estava não há muito tempo atrás. Por quê? Porque isso não é falado, né? Como é que a gente vai saber uma coisa que não passa no jornal, não está em lugar nenhum, ninguém sabe o que está acontecendo, né? Você não ouve, a gente ouve no jornal só a bolsa caiu, a bolsa subiu, a bolsa caiu, a bolsa subiu, mas ninguém nem entende lufas, nem por que a bolsa está subindo, porque a bolsa está caindo, né? E não consegue entender que a bolsa também é um dos instrumentos que a gente tem para gerar renda. Então, a ideia hoje nessa live, e no final eu abro para dúvidas, tá, gente? Se vocês tiverem qualquer dúvida, ou vocês colocam aí no chat, ou deixa para o final, porque a gente vai, que eu vou eliminar as dúvidas que estiverem aí. A ideia dessa live é explicar 2 caminhos que são possíveis para você gerar renda através dos investimentos. E ainda no final eu vou dar um bônus. Mas no cerne aí da live são 2 caminhos, um conservador e um pouco mais agressivo para você gerar renda através dos seus investimentos. Se você ainda não investe, não se desespere. Continua me seguindo aqui no canal. Eu vou reforçar o que eu falei no começo da live. Todas as quartas-feiras eu dou uma aula gratuita sobre investimentos. Já estamos aí na 4ª aula, vai ser agora, na próxima quarta-feira vai ter, até o final do ano, para que você aprenda a investir ainda em 2021. Vamos voltando, 2 caminhos para que você consiga gerar renda através dos seus investimentos. O primeiro caminho
eu vou falar que é o mais conservador. Para quem não sabe, né, existem dois tipos de maiores de classes de ativos, né, classes de investimentos, que é a renda fixa e a renda variável. A renda fixa, ela é para quem é mais conservador e a renda variável é para quem é moderado, mais agressivo, né? Então, o primeiro caminho que eu vou falar, que é o caminho da renda fixa, em que você consegue ter uma renda passiva sem mexer no principal. O que é o principal? Você supor que você tenha 10 mil reais. E aí você quer receber uma renda passiva com esses 10 mil reais. Os 10 mil reais é o seu principal. O que você vai receber de renda com esse investimento que eu vou explicar para vocês, essa é a sua renda passiva. Então vamos lá. O Tesouro Direto IPCA com juros semestrais. Essa é uma opção para quem é mais conservador, para quem não quer se arriscar na renda variável, porque obviamente a renda variável ela é mais arriscada, é para perfis mais arrojados. Então, o Tesouro IPCA tem vários prazos, tá? Se vocês olharem lá no site do Tesouro Direto, vocês vão ver que tem 2035, 2045, 2055, mas com juros semestrais. Como é que esse Tesouro IPCA funciona? Oi, Júlio, conseguiu entrar, que bom. Como é que esse Tesouro IPCA funciona? Ele funciona, você vai lá, pega os 10 mil reais que eu te falei, você deposita lá, você faz seu investimento no Tesouro IPCA e ele vai render o IPCA, que é a inflação do ano, né, acumulada do ano, mais um cupom de juros. O que é esse cupom? É o risco que é o prêmio, né, que na verdade o governo te paga, porque quando você investe no Tesouro Direto, você está emprestando seu dinheiro para o governo. Então, é o prêmio que o governo te paga para você deixar o seu dinheiro lá investido durante tanto tempo, porque se a gente está falando que o mais curto é o 2035, são aí 14 anos o seu dinheiro na mão lá do governo, certo? Mas então ele fala assim: beleza, se você confia nisso, eu sei que você quer investir comigo, mas eu sei que o nosso país não está muito lá favorável às coisas, então eu vou te pagar um prêmio, né? Que é esse cupom de desconto. Então, cupom de juros. Quando você entra lá no site do Tesouro Direto, você tem essa opção que é o Tesouro IPCA+, juros semestrais. E como é que ele funciona? Porque tem o Tesouro IPCA+, que não paga juros semestrais. Esse daí, gente, só para explicar, esse daí é para você levar até o final mesmo, tá? Mas esse Tesouro IPCA com juros semestrais, como o próprio nome diz, semestralmente você resgata, você nem precisa fazer nada, vai cair lá, plim, 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 as moedinhas na sua conta, vai cair, tomara que sejam muitas notas, né? Chovendo nota na sua conta, mas vamos usar um exemplo mais modesto, então vão cair as moedinhas bonitas lá na sua conta, sem você ter que fazer absolutamente nada, você só vai fazer o primeiro esforço de fazer o investimento, pega os 10 mil reais, bota lá, tô dando exemplo só, gente, 10 mil reais é exemplo, tá? Coloca os 10 mil reais lá, deu os primeiros 6 meses, eles tem uma data, tá, gente, que ele paga. Pagou 6 meses, ele vai te pagar o acumulado do IPCA mais o proporcional daquele cupom na sua conta. Cai lá na sua conta. Aí o que você faz? Você decide, você usa, né, aquele dinheiro, porque você, de repente você quer mesmo para uma renda, ou você pega e reinveste no mesmo tesouro ou em outras opções de investimento. Mas entende que o conceito é justamente o conceito que eu expliquei de renda passiva? Você só fez o primeiro esforço, que foi juntar esses 10 mil reais, seja através de uma renda extra que você fez, seja através de um bônus, 13º, algum dinheiro que você recebeu, você vai lá, joga no Tesouro Direto e você vai receber semestralmente uma renda, né?
Não é mágico isso, gente? Não é uma maravilha? É que nem achar dinheiro no bolso. Assim, caraca, achei 50 reais no bolso. A diferença é que hoje em dia, se você esquecer 50 reais no bolso, no mês que vem você já não compra as mesmas coisas com aqueles 50 reais, né? E esse dinheiro no bolso parado, no bolso, na bolsa, no colchão, na gaveta, no cofrinho, gente, isso é coisa de século passado, tá? Não pode deixar o dinheiro parado, ainda mais numa situação que a gente está vivendo agora de inflação, né? Todo mundo está sentindo a inflação comendo dinheiro, né? Ontem mesmo fui abastecer o carro, coisa que eu não costumava fazer, né? Ficar buscando poço, eu fui atrás de um poço mais barato, que os postos aqui perto da minha casa tava tudo um absurdo de caro, né? Tá R$5,99. Não sei como que tá a gasolina aí onde vocês moram, mas, gente, aqui perto de casa tava R$5,99. Aí achamos um posto lá, R$5,79, já 20 centavos a menos, mas faz diferença quando você pega, enche o tanque, né? Então, imagina que deixar dinheiro parado é justamente esse problema. A gasolina que estava, sei lá, R$5,40 no começo do mês, agora está R$5,99, com os mesmos 50 reais, você já não põe a mesma quantidade de gasolina. Então, é por isso que é tão importante. E por que é legal esse instrumento, né? Esse tipo de ativo aí do Tesouro Direto? Nossa, Lucenir, R$6,97, caramba, em Rondônia, né? Eu tive no Rio a semana passada, 7,37. Gente, aonde vamos parar? Tá vendo a importância, gente? A importância de vocês investirem, pelo amor de Deus. Eu só falto ajoelhar e pedir para as pessoas invistam em qualquer coisa, pelo amor de Deus, que vocês estão perdendo dinheiro. Se deixa dinheiro na poupança, tá perdendo dinheiro. Deixa dinheiro para na conta, tá perdendo dinheiro. Deixa em casa, tá perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro e você não vê, né? O Ricardo falou assim: aqui tá 7 conto, vendeu o carro, só Uber. Se você sair pouco de casa, realmente é melhor não usar Uber mesmo, porque tá impossível. Então, entende? Esse Tesouro IPCA que eu mencionei para vocês, protegem vocês justamente disso, porque, como o próprio nome diz, Tesouro IPCA. O IPCA está embutido no investimento, então você está protegido da inflação, né? E hoje, gente, eu vou até dar uma olhada aqui, quanto é que estava o Tesouro? Ó, Tesouro IPCA com juros semestrais 2030, mais IPCA mais 5,29, mais 5,29. Assim, caramba, Priscila, mas 2030, tá longe, é muito longe. Sim, mas você não vai, você vai deixar o seu principal lá parado e você vai recebendo essa renda semestralmente. Porque, lógico que com a inflação ela vai variar, uma hora ela vai ceder, né? Vai voltar para a normalidade. Qual que é a normalidade da inflação? Mais ou menos uns 6% ao ano, tá? Esse é o histórico, 6% ao ano. Se você está com isso daqui, você está recebendo 6% mais 5,29. Mas, lógico, gente, é importante ressaltar por que esses títulos estão pagando agora 5,29, sendo que há não muito tempo atrás eles estavam pagando 3, 2. Por quê? Porque existe um risco maior do governo. Os investidores enxergam, né, esse negócio de furar teto de gastos como uma possibilidade de calote, de que o governo não vai honrar as contas deles, inclusive os títulos do Tesouro Direto, porque o Tesouro Direto nada mais é, como eu expliquei, um empréstimo que você faz para o banco, para o governo. Você pega o seu dinheiro e fala, tô, governo, cobre aí as contas, vai, eu te empresto o dinheiro. Só que, assim como qualquer pessoa que deve muito na praça, quando você deve muito, o que acontece? Você paga juros mais altos. Então, essa é a lógica também que faz com que o Tesouro Direto esteja pagando juros mais altos. Isso, por um lado, é bom para quem conseguir aproveitar e se tudo der certo, você está lá com o seu dinheiro protegido da inflação e ainda está ganhando uma rentabilidade boa. Por outro lado, é de se ficar preocupado com o tamanho do risco
que o Brasil está representando. Por quê? Gente, o Tesouro Direto não é só investidor nós, assim, réis mortais que investem, né? Tem investidores institucionais, grandes fundos, tem investidores internacionais. Se o Tesouro está pagando mais juros, quer dizer o quê? Que o risco é maior, que ele está sendo pressionado a pagar mais, né? Então, entendam essa lógica. Então, essa é a parte do risco, esse é um risco. Mas pensa assim também, que se der uma zica no governo, se der uma zica no país, e aí o Tesouro Direto não pagar os títulos, gente, na boa, é caos, já é caos, tudo vai estar caindo tudo que vocês podem imaginar vai estar desmoronando. Isso não vai acontecer, se Deus quiser, não vai acontecer, não vai. A gente já passou por períodos difíceis e vamos passar por mais esse e tá tudo certo. Né? E o outro risco que você tem quando você investe no Tesouro Direto é a questão da marcação ao mercado, que eu já expliquei em lives anteriores, mas eu vou explicar de novo, porque sempre tem gente nova, então é importante vocês entenderem. A marcação a mercado é o risco que você corre, não só no Tesouro Direto, mas em investimentos de renda fixa em geral, de quando você resolve resgatar o seu investimento antes do prazo. Então, vamos supor, você investiu no Tesouro IPCA com juros semestrais 2030, mas deu a louca, você resolve que você quer esses 10 mil reais de volta na sua conta, tá? O que acontece? O governo, o Tesouro, ele garante te recomprar isso. Então, você fala, olha, eu não quero mais, tá? Não quero mais, vou vender. O Tesouro, beleza, você pode vender. Só que ele vai te pagar o valor de mercado, ou seja, como está sendo negociado aquele título. E como é que funciona isso? Se, por exemplo, o Tesouro está pagando agora 5,29, IPCA mais 5,29, e o título custa, o título, preço unitário do título dá 3.916,12. Eu estou olhando aqui na tela, gente, 3.916,12. Se na semana que vem o Tesouro estiver pagando IPCA mais 6, por exemplo, em vez de 5,29 ele pagar 6, o que vai acontecer com esse título? Ele vai valer menos. Ele vai cair para 3.800, 3.700. Mas, Priscila, por que isso acontece? Porque, meu amigo, se você, quem está começando, você está vendendo lá e o governo está oferecendo um título mais caro, a pessoa vai olhar assim, ai, de quem que eu compro? Do governo está pagando mais caro ou de você que está vendendo um título que paga menos rentabilidade? É óbvio que vai comprar aquele que está pagando 6, em vez de comprar o seu que está 5,29. Por isso que o seu investimento passa a valer menos. Por outro lado, se no ano que vem toda essa bagunça tiver resolvida e o Tesouro falar assim, olha, agora não tem, acabou essa palhaçada de eu ficar pagando juros altos, porque agora eu estou pagando, estou honrando os meus compromissos e está tudo bem, vou pagar IPCA mais 3. Aí você está bonito, porque você está com um título que está pagando 5,29, ele está pagando 3, o que vai acontecer? O seu título vai valer 4.500, por exemplo. Então, estou chutando aqui, gente. Entendeu? Essa é a lógica da marcação a mercado. Então, se você pensa em gerar renda através dos seus investimentos e pegar o IPCA 2030 para ter esses semestrais, não venda antes do prazo, a menos que o seu título esteja muito atraente, muito sexy no mercado. Se não for assim, não venda, leve até o final. Ah, eu não vou ficar acompanhando. Ótimo, não acompanhe. Leve até o final. Porque até o final você não vai precisar nem se preocupar, porque ele vai cair na sua conta. Entendeu? Então, essa é uma forma. Olha só, demorei um tempão para explicar uma das possibilidades, que é para quem é mais conservador, com ressalva dos riscos, né? Existem riscos. Gente, existe investimento sem risco? Não. Não existe investimento sem risco. Nem a poupança já não é sem risco. Por quê? Porque você já está perdendo dinheiro lá, está perdendo dinheiro para a inflação. Você só não está enxergando isso, que é diferente. Né? Então, a gente acha que não está perdendo porque não está enxergando. Mas qualquer investimento tem risco,
mas não pode pensar, não vou investir porque tem risco. Porque se você deixar o seu dinheiro parado na sua conta, como eu falei antes, também você está perdendo dinheiro. Então, só perdendo dinheiro de qualquer jeito. Então, vamos aprender a investir. Participem das aulas, se inscreve lá na bio para participar das aulas e entender direito como é que essa bagaça funciona. Gente, vamos lá. Quais são as opções? Atravessar a rua tem risco, exatamente. Júlio, você falou tudo. Eu também costumo falar isso. Você levantou da cama, abriu o zoinho, meu filho, você já está correndo risco. Você pode tropeçar, cair, bater a cabeça e morrer. Então, não adianta achar que não existe risco. Existe risco sempre. Vamos lá. Para quem é um pouco mais moderado para agressivo, gente, presta atenção. Não é para todos os perfis. Perfil moderado, agressivo. Como é que eu sei meu perfil? Abre a conta na corretora, que na hora que você fizer a conta na corretora, ele vai fazer um teste lá e vai determinar qual que é o seu perfil. Então, se você souber qual que é o seu perfil, você vai ver, meu perfil é moderado e agressivo. Ótimo, maravilha. Então, presta atenção no que eu vou falar agora. Como é que você gera renda quando o seu perfil já é moderado e agressivo? Através da renda variável. Com ações boas pagadoras de dividendos e fundos imobiliários. Então, vamos lá explicar o que é cada uma dessas coisas. Ações. Ações, quando você investe em ações, para quem não sabe nada de bolsa de valores, gente, as empresas elas vão lá e colocam as ações lá dentro da bolsa. Eu vou explicar de uma forma mais clara, assim, mais simples para entender, né? Não é bem assim que funciona, mas tudo bem. A empresa está lá e aí ela divide, é como se ela pegasse a empresa e fatiasse em vários pedacinhos, várias fatias bem fininhas, assim, tá? Como se fossem carpaccios da empresa. Então, são várias fatias finas que ela distribui no mercado e elas são vendidas, são as famosas ações. Quem compra uma ação, o que é acionista? Eu comprei uma ação, eu sou acionista? Sim! Você comprou uma ação, você é acionista. E se você comprou uma ação e você é acionista, você tem direito de receber os dividendos. E o que são os dividendos? A empresa está lá operando, fazendo o que ela tem que fazer, ela vende, ela compra, ela faz todas as operações dentro da empresa, ela tem despesa com venda, ela tem despesa com marketing, enfim. Toda a receita que a empresa recebe, deduz todas as despesas que ela tem e sobra o quê? O lucro. Este lucro, ele é repartido entre os acionistas. Parte dele, né? Não 100% do lucro, né? Porque não dá para a empresa ficar zerada. Então, parte desse lucro a empresa pega e fala assim: beleza, acionistas, seus lindos, vocês confiaram em mim, então eu vou repartir uma parte dos lucros com vocês. E vai lá, anuncia para o mercado que vai distribuir dividendos. Esse é o termo que se usa, distribuir dividendos. Existem empresas que pagam dividendos e tem bons dividendos, tem outras que não pagam muito. Por quê? Porque é uma questão de decisão do conselho administrativo da empresa fazer ou não a distribuição dos lucros. Empresas boas pagadoras de dividendos, elas têm algumas características. Normalmente, elas são de setores mais perenes. O que são os setores perenes? São os setores básicos da economia, né? Então, por exemplo, bancos, as empresas de commodities, como a Vale, Petrobras, as seguradoras, elétricas, as empresas de transmissão, distribuição de energia. Essas empresas são melhores pagadores de dividendos. Por quê? Porque elas estão na base da economia. E elas são empresas mais estáveis, têm contratos muito longos, ajustados pelo IPCA. Então, assim, para elas não têm grandes ganas de fazer grandes expansões, de conquistar o mercado, né, para o alto e além, tipo Buzz Lightyear. Não, elas estão ali no mundinho delas, está tudo funcionando, elas crescem, mas crescem de forma orgânica, não de forma exponencial. E aí, o que acontece quando essas empresas, elas recebem os lucros dela, elas acabam dividindo isso com os acionistas. Por outro lado, tem as empresas de valorização. Essas empresas de valorização são aquelas que estão na pegada, gente.
ela quer crescer, são as startups que acabaram de entrar na bolsa. Então, elas estão assim, que recebeu de lucro, elas jogam para dentro da empresa para elas expandirem e o valor e as ações delas crescem, né? São valorizadas. Essa é a ideia. Esse é o valor que elas querem entregar para os acionistas. Não é através de dividendos, é através de crescimento das ações, da valorização das ações. Já aquelas que eu falei que são mais perenes, elas não têm uma valorização assim gigante das ações, é mais constantes, tem quedas, importante dizer, mas elas têm uma valorização, mas não é aquela coisa, nossa, que supervalorização. Elas compensam porque elas pagam dividendos. E os dividendos são uma forma de renda passiva, né? Você investiu, foi lá, pegou os mesmos 10 mil reais lá, os mesmos não, outros 10 mil reais. Você pegou outros 10 mil reais e resolveu que você vai ter rendimentos vai gerar renda passiva através do investimento na renda variável. Então, você investe em ações boas pagadoras de dividendos que vão te distribuir esses dividendos. Não tem uma frequência exata. Tem empresa que paga 4 vezes ao ano, tem empresas que pagam 2 vezes. Tem empresas que pagam uma vez só, mas elas estão pagando aí, você recebe esses dividendos e você pode tanto usufruir, falar assim, opa, recebi dividendos, vou gastar tudo, como você pode reinvestir, comprar mais ações daquela empresa ou de outras empresas. Então, essa é uma forma de você gerar renda passiva pelos investimentos em renda variável. Porque você faz um primeiro esforço, de novo, de juntar o dinheiro, de fazer o investimento e você vai lá e recebe o retorno através de dividendos. Ressalvas. Gente, renda variável é renda variável. Renda variável varia, ela varia. Então, a renda variável, o risco dela está justamente porque está totalmente fora do seu controle. Hoje, inclusive, eu fiz um post explicando o que é o que é a bolsa de valores. Então, a bolsa de valores nada mais é do que um cabo de guerra, gente. Tem hora que está puxando para um lado, que é o lado de comprador, e aí o preço sobe porque tem mais gente querendo comprar. E tem um outro lado, que é o de vendedor, que aí o preço cai porque tem mais gente querendo vender. Então, o preço está sempre ali sendo puxado para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E isso depende de N variáveis. A semana passada, a Bolsa caiu um monte. Por quê? Por conta das instabilidades políticas. O ano passado, a Bolsa caiu um monte por causa da pandemia. E no final do ano, ela subiu um monte porque estava todo mundo empolgado. E é assim que funciona. Ela cresce caindo, né? Então, ela sobe, aí ela corrige, ela volta, ela sobe. Então, é assim, é inconstante. Por isso, porque quem tem perfil conservador, gente, não rola. E a pessoa vai ficar com uma crise de ansiedade que ela vai gastar todos os dividendos dela em ansiolítico. Ela vai gastar em Rivotril. Então, é melhor não investir. Quem tem perfil conservador não investe em renda variável porque sofre mesmo, é um sofrimento para a pessoa, então não vale a pena, tá? E então tem que saber que existe essa possibilidade. E também existe a possibilidade de que aquela empresa que era super boa pagadora de dividendos resolva não pagar dividendos, porque deu algum crepe na vida dela, deu algum crepe lá na empresa, ela, sei lá, por exemplo, o caso que a Vale teve, né, daquele desastre lá de Mariana, em que as ações caíram vertiginosamente e ela teve que fazer um monte de desembolso para pagar toda aquela meleca que ela fez, e aí ela teve que reduzir a quantidade, né, o valor de dividendos que ela pagava, né? Então, entendam que existe, sim, riscos, e riscos até maiores do que o Tesouro Direto. A segunda oportunidade que nós temos são os fundos imobiliários, que eu amo os fundos imobiliários, eu sempre falo deles, que eles são muito bons. Os fundos imobiliários, eles são como você ser o locatário de diversos imóveis espalhados pelo Brasil inteiro. Tipo, se você tivesse um armazém, você tem um shopping, você tem um prédio onde está o Google lá alugando, é a maravilha, né, gente? Os fundos imobiliários, eles têm essa característica de dar a oportunidade por um valor
baixo de você estar posicionado em diversos tipos de... Andressa, o alarme aqui, gente. Você está posicionado em diversos tipos de imóveis, né? Você ser o locatário, né? Você é o dono daqueles imóveis. Tudo bem que você é dono da maçaneta, da janela, não é do imóvel inteiro, mas você é dono de uma parte daqueles imóveis. E aí, quando esses imóveis recebem aluguel, esse aluguel vai para dentro dos fundos imobiliários. E os fundos imobiliários fazem o quê? Distribuem esse aluguel, esse resultado para os cotistas. No caso de fundos imobiliários, você não é acionista, você é cotista, que é um pouquinho diferente. E aí você recebe, na maioria das vezes, mensalmente, né? Você recebe esses aluguéis, uma parte, uma fração desses aluguéis. É óbvio, né? Os aluguéis entram dentro do fundo, o fundo desconta as despesas que ele tem e distribui o que também é chamado de lucro. Só que no caso dos fundos imobiliários, eles são obrigados a distribuir 95% dos lucros. Então, não é decisão do conselho de administração como é nas empresas. Ele é obrigatório distribuir 95% dos lucros. E por isso que os fundos imobiliários distribuem os proventos, que no caso dos fundos imobiliários são proventos, eles distribuem os bons fundos mensalmente. Então, é você ter efetivamente a sua renda passiva. Você tem a renda passiva ali todos os meses, né? Apesar de não ser renda fixa, gente, não confundam. Fundos imobiliários são ótimos, são maravilhosos, são lindos, eu adoro, mas eles não são renda fixa, eles são renda variável. Então, sendo renda variável, eles também estão sujeitos ao mesmo risco que as ações, ou seja, o risco de mercado, risco de volatilidade do mercado. Eu fico assim, um pouco apreensiva às vezes de falar de fundos imobiliários, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, que maravilha, vou receber todos os meses, vou lá correndo. Aí chega lá, compra, o fundo cai. Fala, putz, grama, o que está acontecendo? O normal, tá tudo bem, não está acontecendo nada de errado, porque é o mercado. Da mesma forma, apesar dos fundos imobiliários eles estarem mais relacionados a economia real, né? Ou seja, eles foram muito afetados na época da pandemia e ainda estão, né? Estão muito descontados, né? Com os valores baixos, porque e muita desvalorização, justamente porque, gente, a gente ainda está patinando. A gente está saindo da pandemia, mas está chegando toda essa instabilidade política, toda essa instabilidade fiscal, todos esses problemas, né? Uma coisa assim, em cima da outra. Aí é óbvio, né? Que isso afeta a economia real, né? É inflação, são juros, enfim. Mas, gente, eles são sim uma excelente forma de você gerar essa renda passiva. E aí, como eu falei no começo da live, você bota lá como uma meta de começar pagando, sei lá, os cafezinhos que você toma durante a semana. Daqui a pouco você está pagando a conta de luz. Daqui a pouco você está pagando o seu condomínio. Daqui a pouco você está com um salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. E o esforço é o mesmo, né? De você ter o quê? Constância e disciplina, né? De você receber, lógico, você vai, toda vez que você retirar, né? Se você gastar esses dividendos, você não vai ter o poder aí de ver o seu patrimônio multiplicar. Porque se você recebe esses dividendos e já gasta, você só vai continuar recebendo, mas não vai conseguir, por exemplo, comprar mais cotas para receber mais dividendos. Então, a mágica está nisso também, de você fazer um combo. Eu quero receber, mas eu também vou continuar investindo, né? Tem que fazer um equilíbrio nisso daí. O ideal é que quem está na fase de acumulação não usufrua. Mas, se você tiver, vamos supor que você recebeu uma herança, né? Totalmente inesperado. Eu quero fazer esse dinheiro, eu receber uma renda passiva. Por que não considerar, né? Tanto a renda, as ações, quanto os fundos imobiliários. Deixa eu só dar uma lida aqui nos comentários do YouTube, gente. O Fabrício escreveu: Oi, Fabrício. Pri, é verdade. Eu antigamente pensava que investimentos era para pessoas ricas. Sempre fui muito conservador,
mas o tempo e o aprendizado são fundamentais para a gente evoluir. Excelente, é isso mesmo. A gente acha, tem essa impressão, não, isso é só para quem tem muito dinheiro. Gente, você não vai ter o dinheiro se você não investir, né? Se você continuar acreditando que o seu dinheiro não está protegido da inflação dentro do cofrinho, aí é que você nunca vai ter dinheiro mesmo, né? Você não vai conseguir fazer gerar riqueza. Né? Eu gosto de usar essa expressão de gerar riqueza. Sim, nós podemos gerar a nossa própria riqueza. Vamos parar de ficar esperando que vai cair do céu, vai cair do governo, vai ganhar na Mega Sena, sei lá, acontecer alguma coisa que você vai receber esse dinheiro do nada. Não! Aproveite. Enquanto você não ganha na Mega Sena, pelo menos faça a sua parte. Né? Comece a investir, comece a criar a sua riqueza. E às vezes as pessoas ficam adiando isso, às vezes as pessoas ficam procrastinando, ficam achando, não, isso daí dá muito trabalho, é muito complicado. Fabrício está aí, é a maior prova. Fabrício, você fica 3 horas por dia lendo o relatório para poder investir? Não! É uma coisa simples, você traçou sua estratégia, gente, vai, acabou. Entendeu? Então, eu super recomendo que vocês considerem essa possibilidade de gerar renda através dos investimentos. Vejam os investimentos dessa forma, com um prisma diferente, não só de você imediatamente receber uma rentabilidade, mas sim construir a sua riqueza para o futuro, seja para você resgatar esses dividendos mensalmente, seja para você criar um patrimônio lá para o futuro, mas os investimentos eles têm que estar aí na pauta, né, das suas discussões familiares, para que vocês criem a riqueza. E paremos todos de esperar que vai vir um ser divino, né? Que vai vir um governo novo, que vai vir algo novo, um salvador. Gente, vamos parar de esperar na salvação da pátria e nós mesmos salvarmos, né? Em vez de ficar esperando que as coisas aconteçam. E, na boa, o mercado financeiro vai continuar, o mercado financeiro vai se ajustar, o mercado financeiro vai seguir firme e forte, não importa, entra governo, sai governo e continua. E tem um monte de gente ganhando dinheiro, por que você não pode fazer isso também? Agora, deixa eu ler aqui que o Júlio escreveu. Priscila, parabéns pela aula. Aos poucos estou pegando coragem. Você trata assim, o assunto como ninguém. Obrigada, Júlio. Obrigada. Nossa, depois você me avisa. Quando você fizer o primeiro investimento, eu quero saber. Mas é isso, gente. A gente tem que falar com naturalidade, porque é uma coisa muito importante para a nossa vida. A gente fala de fazer check-up médico e não fala de fazer um investimento. Pelo amor de Deus, precisamos acordar este país. Precisamos acordar este país, né, para essa possibilidade. E não é coisa de rico, e não precisa de muito dinheiro. Você pode investir com pouco. Esse Tesouro IPCA mesmo que eu mencionei para vocês, o valor mínimo de investimento são R$36. R$36, não é nada, nada. Vai me dizer que você não consegue gerar R$36, tirar lá para você investir? Tudo bem que você não vai ter nossa, vou ter uma super rentabilidade, vou ficar milionário com R$36? Não vai. Mas quem não sabe cuidar de R$36, não consegue cuidar de 1 milhão, de 100 milhões, né? Então, essa é a ideia. A Ana escreveu, dividendos dos FIIs são uma alegria, é verdade. Todos dia 15 cai ali aquelas, meu Deus, só dá alegria pra gente, é uma maravilha. E o Fabrício, quando vê a Taesa pagar dividendos também, né, Fabrício? Gente, é isso. Eu queria agradecer. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, se vocês tiverem mais alguma dúvida, mas eu queria de novo reforçar. Se inscrevam, para quem não se inscreveu ainda, tem o link lá na bio, toda quarta-feira. Eu tirei um pouco o pé das lives aqui no Insta para fazer essa aula gratuita que é mais longa, tá? De 1 hora mais ou menos. Se inscreve no link lá na bio. Tem o canal do Telegram. É o canal mais lindo, mais democrático, mais educado deste país. Todo mundo lá se respeita, não tem pergunta boba, bota as perguntas lá todos os dias, quase todos os dias eu boto um áudio falando sobre assuntos diversos. Essa semana eu vou falar só sobre renda fixa. Então, vão lá, participem. E a aula da quarta-feira é sobre como a gente investe nesse cenário de juros altos, tá bom?
Espero vocês por lá. Ah, Rosa, vamos ganhar dinheiro, galera. Obrigada, Pri, valeu pelo incentivo. Isso aí, gente. Todo mundo de mãos dadas rumo à riqueza, tá bom? Um beijo para todo mundo. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau, gente.